Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical nesse domingo, dia 27 de dezembro. O ano está acabando, né? Falta aí 4 dias para o término do ano. E graças a Deus, Deus tem nos mantido de pé, Deus tem nos preservado de pé. E isso é motivo para louvar e agradecer a Deus. Amém? Estamos com a escola bíblica com a série Parábolas de Cristo. Jesus falava por parábolas para facilitar o entendimento para uns e para dificultar o entendimento a outros. E as parábolas, elas nos ensinam de uma forma figurada os caminhos da salvação através de Jesus Cristo. Bom dia para a irmã Rose, a paz do Senhor Jesus. Amém. E bom dia aos demais que estão entrando, clicando aí, entrando nessa escola bíblica aqui pela internet, pelo Facebook. Vamos orar. Magnífico Deus, Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, a Ti adoramos e glorificamos neste momento e pedimos, meu Deus, a Sua paz e a Sua misericórdia. Estenda, meu Deus, as Tuas mãos para nos abençoar, abrindo o nosso entendimento e dando-nos, ó Deus, paz e sabedoria. Fortaleça-nos, ó Deus, na graça e na fé, para que o Teu nome seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom, a lição de hoje, a lição número 10, ela tem como título Precisamos de vigilância espiritual. E Jesus fala sobre a vigilância no capítulo 24 de Mateus, a respeito da vinda dele, né, da segunda vinda dele. E nós devemos estar preparados para o dia do arrebatamento da igreja. O dia em que Cristo voltará para buscar os seus, para elevar a igreja às alturas e fazer com que possamos permanecer para sempre no reino do Senhor, no descanso do nosso Senhor. Amém? O texto áureo, Mateus 26, versículo 41, diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vivemos uma situação em que o nosso espírito está habitando numa carne. E com isso nós temos que ter cuidado para que a carne não venha prevalecer, para que as vontades humanas não venham ser maiores do que a vontade de Deus em nós. Por isso nós precisamos nos voltar para Deus, orar, clamar e nos render ao Senhor para que nós não venhamos ser escravos das nossas vontades humanas, mas que venhamos fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. A paz do Senhor para a irmã Lenilce e toda a família, que Deus seja louvado e glorificado, que Deus abençoe a cada um. A verdade prática, mesmo com oração, a ausência de vigilância é terrena, propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. Portanto, nós temos que estar vigilantes para que nós possamos estar firmados na graça e na fé, para que nós possamos estar em espírito, porque quando não vigiamos, pendemos para a carne. Quando estamos atentos e vigilantes, nós nos firmamos no Senhor. Então nós temos que caminhar firmes no Senhor. Não podemos estar um dia com o pé no mundo, um dia com o pé no Senhor. Nós precisamos estar o tempo todo firmados no Senhor. E essa mudança na nossa vida, essa estrutura que nós precisamos ter, ela não tem que ser apenas de palavras, mas elas têm que ser de prática, uma vivência prática, uma fé legítima e verdadeira que nos leva à confirmação daquilo que é a vontade de Deus. A paz do Senhor para a irmã Maria Lelis, que também está acompanhando conosco, pedindo oração para a família. Já estamos orando e vamos intensificar. Amém? Glória a Deus. A leitura da lição de hoje está em Mateus capítulo 24. Se você está com a Bíblia aí, você pode abrir. Mateus capítulo 24, dos versículos 45 a 51.
O capítulo 24 de Mateus ele é importante porque Jesus fala sobre as últimas coisas que aconteceriam e que viriam a acontecer para que ele pudesse voltar e buscar os seus, né, para que pudesse arrebatar a sua igreja para viver eternamente com ele. Portanto, o capítulo 24 de Mateus é muito importante para o cristão porque é a consumação do projeto de Cristo com a igreja. A partir do versículo 45 do capítulo 24 de Mateus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra dura, né? Palavra que nos chama a uma reflexão das nossas práticas, do que nós estamos fazendo para Deus, de que forma que nós estamos usando os nossos talentos para Deus, qual o testemunho que nós estamos dando para aqueles que nos observam e de que maneira possamos ser úteis ao reino do Senhor, de que maneira possamos ser úteis para o nosso Deus. São esses os ensinamentos que essa parábola nos traz, né, que essa parábola nos coloca, é a parábola dos dois servos, né, o servo bom e o servo mau. E essa parábola Jesus contou para que as pessoas pudessem entender quem fará parte do reino de Deus, quem entrará no reino de Deus, quem faz parte dos escolhidos. Primeiramente, nós precisamos compreender que essa parábola ela está numa parte onde Jesus fala das últimas coisas, onde ele fala do final da era cristã aqui na Terra. E esses ensinamentos eles são escatológicos, ou seja, eles são apocalípticos, eles são finais, né? Descrevem o fim. E o fim vem sobre todas as coisas. Porém, nós que cremos no Senhor Jesus e vivemos para Ele e entregamos nossa vida a Ele, nós haveremos de viver eternamente no descanso do nosso Senhor. Porém, aqueles que recusarem, aqueles que não aceitarem ao Senhor, Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, habitarão para sempre em lugares de tormenta, tristezas e ranger de dentes. É assim que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, né? Uma outra questão que nós temos que observar é que Jesus fala sobre os tempos que aproximaria a sua vinda. Ele fala do princípio das dores, perseguições aos cristãos, dos falsos profetas e do esfriamento do amor. E hoje nós estamos vendo muito essas coisas, né? Então devemos ficar atentos, vigilantes, porque a vinda de Cristo pode acontecer no nosso tempo, pode surgir no nosso tempo. Nós podemos ser os últimos, os remanescentes da igreja na terra. Como também Cristo pode ainda levar muito tempo para voltar. O certo é que a nossa vida tem um fim aqui na terra e nós devemos estar vigilantes e preparados, porque se Cristo vier para buscar a igreja, devemos estar prontos e preparados para subir com Ele. Se morrermos antes disso, como Paulo fala em Romanos, ao homem compete só uma morte, depois disso vem o juízo. Portanto, nós precisamos estar atentos para que, ao morrermos, o nosso espírito encontre paz e descanso. Ao morrermos, o nosso espírito possa voltar para Deus e não ter como destino a condenação eterna, o castigo eterno. Hoje estamos vivendo tempos aí de ninguém quer ler a Bíblia mais, né? Fica só atrás de profecias.
E eu fico observando, assim, às vezes eu vejo, me mandam alguma coisa, ou eu vejo alguma coisa aí dessas profecias, não tem fundamento bíblico. Não pode ser Deus falando porque não tem fundamento bíblico. E uma profecia, para ser de Deus, ela tem que ter fundamento bíblico. Então você vê pessoas falando das suas próprias vontades, pessoas falando do seu próprio querer, pessoas falando daquilo que está na sua própria mente. E com isso, enganando a muitos, levando muitos à ruína, distanciando as pessoas dos caminhos do Senhor. Dê uma lida em Ezequiel 31, você vai ver a respeito do alerta sobre os falsos profetas, o quanto Deus será rígido com esses falsos profetas. Mas até lá, até esse julgamento, eles levarão muitos à ruína, levarão muitos ao fracasso espiritual. Portanto, o guia da nossa vida é a Bíblia, né? O guia da nossa fé é a Bíblia, e não esses falsos profetas que hoje se levantam e falam por aí. Também o esfriamento do amor, né? Como nós estamos vendo o aumento da violência, né? Marido matando mulher, pais matando filhos, filhos matando pais, e isso com uma intensidade muito maior do que há pouco tempo. Há pouco tempo não se via isso com grande intensidade, hoje isso está se tornando normal. E as pessoas vão se acostumando com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal, e vão vendo o mal como normal. Isso é péssimo, né? Nós temos que saber discernir entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então, a maldade humana está crescendo, a maldade humana está aumentando, a violência está aumentando dentro das famílias, na sociedade, e isso está fazendo com que as pessoas esfriem no amor. As pessoas estão ficando abatidas, as pessoas estão ficando entristecidas com tanto horror, com tanta coisa ruim acontecendo, com tanta maldade humana, as pessoas estão ficando tristes. E nós devemos buscar a nossa alegria no Senhor, nós devemos buscar a nossa felicidade no Senhor, na esperança da vida eterna, na esperança do reino da glória, na esperança das promessas eternas que o próprio Jesus anunciou para nós e que nos deu como expectativas de vida para que pudéssemos assim viver no conforto do nosso Senhor. Portanto, devemos viver vigilantes, porque não sabemos que dia e que hora o Senhor virá. Quando nós ouvimos os pregadores do século XVI, do século XX, do século mais recente, todos eles falaram da vinda do Senhor num tempo presente. Quando nós olhamos lá para o século I, para os apóstolos de Jesus, nós vimos eles também pregando num tempo presente. Então eles já esperavam Jesus desde o primeiro século, nós já estamos no século XXI e o relógio de Deus está parado aguardando a decisão de um povo que precisa se voltar ao Senhor, que precisa se curvar a um Deus todo-poderoso através de Jesus Cristo. Portanto, a qualquer momento pode soar as trombetas, ouvir-se um alarido nos céus e a voz do arcanjo anunciando que Cristo vem. Portanto, devemos estar atentos e preparados para esse momento que pode ser até hoje, né? Pode ser hoje ainda, como pode ainda demorar. Mas o certo é que a nossa vida aqui na Terra tem um fim e depois da morte vem o juízo, vem o julgamento. E nós precisamos preparar o nosso espírito. Por isso é importante e necessário a vigilância espiritual. Interpretação da parábola dos dois servos, né? O servo bom. A parábola fala de dois servos, né? Um servo bom e um servo mau. O servo bom e fiel, ele foi prudente. O dono da propriedade entregou a ele a responsabilidade e falou para ele: quando eu voltar, eu vou avaliar o que você fez. E ele, temendo o retorno do seu chefe, do seu senhor, ele cuidou diligentemente da propriedade, ele fez tudo corretamente, ele tratou bem dos empregados dessa propriedade, ele agiu com responsabilidade e prudência.
o servo bom, um outro detalhe interessante é que o servo bom, ele não era o administrador, ele era um dispenseiro, ou seja, ele era um trabalhador comum. E o Senhor confiou nele a gerência da propriedade, o cuidado pela propriedade. Então, o servo bom, aos nossos olhos, quem é? Essa pessoa que não conhece nada, não sabe nada, nunca experimentou nada do amor de Deus e de repente essa pessoa ela se volta a Deus, ela se curva ao Senhor, ela se entrega ao Senhor, ela faz tudo aquilo que é a vontade de Deus. Amém? O servo mau, né? O servo mau. Quem era o servo mau? O servo mau era uma pessoa diferente do servo bom. O servo bom era aquele que era um trabalhador comum, mas quando o seu senhor deu a ele responsabilidades e atribuiu a ele deveres, ele se esforçou em fazer bem feito. E o servo mau é aquele que tinha responsabilidade administrativa, ele era uma autoridade naquela propriedade, mas, no entanto, ele falhou com o Senhor. No entanto, ele não fez as coisas conforme o Senhor desejava. Ele tratou mal os empregados, ele foi para as bebedeiras, ele foi para a farra, ele foi esbanjar da sua autoridade e daquilo que ele estava usufruindo no momento. Ao contrário do servo bom, o servo mau ele era um administrador, ele tinha conhecimento administrativo, ele era uma pessoa preparada. No entanto, ele não foi vigilante. E quando o Senhor voltou, encontrou perdido nas suas, nos seus deleites, né? Perdido nos seus prazeres. E nós, o que nós devemos aprender com isso? O servo bom é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que se coloca à disposição do Senhor, é aquele que se inclina para o Senhor, aquele que se curva para o Senhor. Amém? E o servo mau é aquele que tem todos os prazeres e os privilégios e, no entanto, não faz bem feito, não age, não serve ao Senhor, tem talentos e não usa esses talentos para o Senhor, ele tem saúde e não usa essa saúde para o Senhor, ele tem força, mas não usa essa força para o Senhor, ele tem sabedoria, mas não usa essa sabedoria para o Senhor. Ele usa para suas loucuras, para os seus prazeres, para aquilo que ele acha que é bom, para a vaidade dele, para o mérito dele, para o reconhecimento dele diante da sociedade. E não é isso. Deus espera de nós que nós venhamos servi-lo com humildade, com sabedoria e com prudência. Que nós venhamos usar aquilo que nós sabemos fazer para a glória dele, para conquistar pessoas para o reino dele. E assim nós devemos nos esforçar para que o Senhor seja glorificado em nós. Se sabemos cantar, que devemos usar esse talento para servir no reino de Deus, para servir na igreja de Deus. Se nós sabemos fazer algum trabalho administrativo, se nós temos algum dom, algum talento específico, nós temos que usar isso em favor do reino de Deus. Ser úteis para o reino de Deus. E estar vigilantes, porque a qualquer momento o Senhor vem e se estivermos enterrando os talentos, se estivermos fracassados, o nosso Deus pedirá conta daquilo que nós recebemos como dons e talentos e não aplicamos no seu reino. O destino escatológico dessa parábola, né? O primeiro servo que foi fiel e fez a vontade do seu Senhor, ele será promovido, né? Ele foi promovido aqui nessa parábola. Ele de servo comum, ele tornou o administrador principal. Assim também será nós na vinda de Jesus. Nós que parecemos despercebidos, que fazemos algo e não aparece tanto, né? Tem pessoas que aparecem mais, que se destacam mais, mas não quer dizer se essas pessoas serão julgadas de uma forma melhor. O que importa para Deus é a nossa dedicação naquilo que estamos fazendo.
a dedicação sincera, verdadeira, Deus vai medir o nosso grau de dificuldade, Deus vai medir as condições que nós tivemos para fazer, Ele vai levar tudo isso em consideração. Então, às vezes, a pessoa acha que ele é o menor no reino e, no entanto, ele é um grande no reino. Às vezes a pessoa acha que ele é um desprezível no reino e aos olhos do Senhor ele é alguém de um grande valor. Portanto, faça, né? Faça a vontade de Deus, faça aquilo que Deus quer, coloque o plano e o projeto de Deus como prioridade na sua vida e sirva ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus enxergará o esforço da sua peleja, da sua dedicação ao reino. Deus não gosta dos hipócritas. O que são os hipócritas? Os fingidos. Aqueles que fingem santidade, aqueles que fingem espiritualidade, aqueles que fingem unção, aqueles que fingem ter uma intimidade muito grande com Deus. São hipócritas. O que Deus quer é sinceridade, entrega verdadeira, amor verdadeiro, vivência verdadeira, prática verdadeira. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus deseja de cada um de nós. Que sejamos o servo bom e fiel, que é aquele que se mantém ocupado, procurando sempre cumprir o dever do nosso Deus. Um chamado à vigilância, né? O que é vigilância? Vigilância é cuidar. Vigilância é estar ali atento, cuidando. O vigia, o que o vigia faz? Ele cuida de uma propriedade, ele cuida dos bens. Ele fica atento para que o ladrão não venha. Se o ladrão vier, ele tem que estar atento para espantar o ladrão, né? Para colocar o ladrão para correr, para impedir que o ladrão roube. Esse é o trabalho do vigilante. E nós devemos estar vigilantes porque o ladrão na nossa vida espiritual é Satanás. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia relata ele como ladrão. Por isso nós precisamos fazer com que as pessoas estejam atentas ao mundo espiritual que o cerca. Nós que conhecemos a palavra precisamos alertar aqueles que não conhecem. E aqueles que não conhecem precisam mergulhar na palavra para que estejam bem, para que estejam firmados na graça e no poder de Deus. Amém. Aqui na lição diz assim, né? O ensino sobre a vigilância é constante no ministério de Jesus. Em Mateus capítulo 26, 41, fala sobre isso. Um servo era bom aqui nessa parábola e o outro era mau. Ambos os servos do Senhor, da narrativa, o Senhor confiou a tarefa de cuidar de seus conservos. O bom os alimentava em quantidade e horas corretas. O mau os espancava, desprezava e, como se ainda não fosse bastante, comia e bebia com os bêbados. O servo bom, além de fiel, era vigilante, administrando bem aquilo que recebeu do seu senhor. O destaque à vigilância nessa parábola se manifesta como sendo o exercício correto da mordomia. Ou seja, o homem vigilante pratica a administração responsável do que recebeu do Senhor, sabendo que está lidando com o que não é seu e que brevemente terá que prestar contas. Portanto, aquilo que nós fazemos no reino de Deus, hoje nós estamos vendo muitas lideranças agindo como se a igreja fosse deles, né? Até vende para os políticos, né? Faz uma reunião com político e vende o povo. Na minha igreja tem tantas pessoas e obriga as pessoas a votar naqueles. Ou seja, no dia do juízo final, na vinda do Senhor, essas pessoas vão ter que prestar conta. São servos maus que estão vendendo o povo de Deus, né? Também aqueles que fazem mau uso dos dízimos e das ofertas que as pessoas entregam para o reino, aqueles que usam de forma indevida serão julgados por isso, aqueles que têm talentos e não usam para Deus
tem o talento para cantar, mas não canta louvor, está cantando aí música do mundo, tem talento para tocar instrumento, mas não toca, vai tocar aí nas rodas de amigos, nas noitadas, nos eventos de casa em casa, em famílias, mas não a serviço do reino de Deus. Não a serviço do reino de Deus. Então essas pessoas haverão de prestar conta. Essas pessoas haverão de serem julgadas pelo que receberam e não executarem em favor do reino de Deus. E como é que eu devo fazer, pastor, para que possa ser útil ao reino de Deus? Orai e pedir inspiração do Espírito Santo. Orai e pedir sabedoria do Espírito Santo, em nome de Jesus. E ele te dará o discernimento, o entendimento, para você saber se você está sendo um servo bom ou se você está sendo um servo mau. Se você está agindo diligentemente ou se você está agindo de uma forma irresponsável, de uma forma que não agrada ao Senhor. A parábola também fala que ninguém sabe o dia da vinda do Senhor, portanto devemos estar vigilantes. A parábola dizia que o dono da propriedade confiou os serviços ao servo bom e confiou também ao servo mau. E falou que voltaria, mas não marcou a data de voltar. O servo bom, ele temia que o seu senhor pudesse voltar rápido e cuidou com diligência. O servo mau, ele achou que o senhor pudesse demorar e foi bagunçar. O senhor vai demorar, então vou curtir a vida e lá, quando estiver pertinho dele chegar, eu me arrumo, eu me aprumo, esteja aí preparado e quando ele voltar vai ver tudo bonitinho. Mas ele foi surpreendido. E assim será a volta do Senhor Jesus. Será uma grande surpresa. Muitas pessoas serão surpreendidas. Pessoas que imaginavam salvas, pessoas que se julgavam lideranças exemplares, pessoas que se julgavam decentes e ordeiras, serão surpreendidas no dia da vinda do Senhor. Por quê? Porque não estão sendo prudentes, não estão sendo vigilantes, não estão fazendo por amor, estão fazendo por ganância, vaidade e por orgulho. E isso haverá de pesar no julgamento. Ninguém sabe o dia, por isso, como não sabemos quando Jesus haverá de vir, devemos estar sempre preparados. Mateus, capítulo 24, versículo 44. Portanto, devemos imaginar que o Senhor volte hoje. Ele não voltou hoje, devemos imaginar que ele volte amanhã. Se ele não voltar amanhã, aí depois de amanhã nós vamos viver como se fosse naquele dia. Então nós temos que estar o tempo todo esperando pela volta do Senhor. E qual será a recompensa dos que vivem esperando a volta do Senhor? Em Apocalipse fala que a recompensa será vestes brancas, um novo nome e a coroa da vida. Ou seja, vida eterna com um novo nome e uma nova estrutura de vida. Portanto, na eternidade, os santos salvos terão outro nome, né? Não seremos conhecidos por esse nome que nós temos aqui na terra. Não seremos conhecidos por essa identidade que nós temos aqui na terra. Teremos um outro nome e uma outra característica no reino da glória. Ninguém sabe o dia, esteja atento. Esteja atento porque a qualquer momento o Senhor vem. E se o Senhor demorar, nós poderemos partir. Né? O nosso corpo é mortal. E isso nós temos que ter consciência. Estar atento a isso, que o Senhor pode demorar a voltar, mas nós somos mortais. Vivendo com discernimento. Né? A vida dissoluta. O versículo 49 chama a atenção para a falta de prudência de alguém que começou a conduzir sua vida de maneira dissoluta. Infelizmente, a postura do servo infiel, do servo mau, de espancar os seus conservos e, além de comer e beber com os bêbados, revela um desejo que precisava apenas de uma oportunidade para se manifestar.
Então, às vezes, você vê assim, uma pessoa está na igreja, está firme, tá firmado, mas por dentro, essa pessoa está doida para cair no mundo, está doida para voltar para suas velhas práticas. Né? Essa pessoa está ansiosa, não pela vinda do Senhor, mas para se esbaldar nas farras, nas práticas ilícitas, nas práticas impuras. Essa pessoa, ele já tinha esse desejo dentro dele, já estava com esse desejo dentro dele, essa pessoa não estava transformada, essa pessoa não estava mudada, mas ele estava oculta. Ele estava ali fingindo uma fé, fingindo uma espiritualidade, fingindo um amor a Deus. Ele não estava numa entrega verdadeira. Então, quando vimos alguém em declínio, nada mais é do que a revelação daquilo que estava dentro da pessoa. Nada mais é do que a confirmação daquilo que a pessoa realmente era. E ainda não havia se transformado, ainda não havia se regenerado. Portanto, o cristão ele tem que se regenerar, ele tem que permitir que o Espírito Santo faça dele uma nova criatura, ele tem que permitir que o Espírito Santo faça dele uma pessoa diferente, uma pessoa estável e que ele não sinta prazer naquilo que é mal, que ele não sinta prazer naquilo que é ruim, mas que ele tenha prazer nas coisas de Deus. Isso é um sinal de que houve uma conversão verdadeira. Atualmente, se nós formos levar a cabo a palavra de Deus, vamos observar que das pessoas que estão na fé cristã, né, que estão dentro de igrejas, raras são as que estão no reino de Deus. A maioria está ali por moda, está ali por achando que a misericórdia de Deus também tolera tudo, que Deus vai, no juízo final, que Deus vai julgar de qualquer maneira, de qualquer forma, estão enganando a si mesmo. Estão enganando a si mesmo. Porque no dia do julgamento das coisas, Deus será extremamente severo. Deus será extremamente rígido em seu julgamento. Portanto, devemos estar atentos e vigilantes, como se cada momento de nossa vida fosse o último. Como se cada momento de nossa vida fosse único. Amém? Na parábola, no capítulo 24, Jesus até, no capítulo 24, versículo 38, Jesus até faz uma comparação do dia da vinda dele como o dia do dilúvio. Noé estava ali construindo a arca e avisando para o povo, olha, vai cair aí uma chuva de 40 dias sem parar, vai alagar tudo e só vai ser salvo quem entrar dentro dessa arca, quem entrar dentro desse barco gigante. E o povo ria de Noé, o povo se esbaldava, o povo farriava, o povo não estava nem aí. Noé alertava que ia cair uma grande chuva e que todos tinham que entrar naquele barco e o povo não estava nem aí, achava que Noé era um louco, achava Noé um ultrapassado, achava Noé um careta, achava Noé um fora de moda. Resultado, aconteceu exatamente como Noé falou. E a arca foi fechada pelo lado de fora. Noé não tinha o controle da abertura dessa porta. E o povo que ria, que desenhava, que se esbaldava nos seus prazeres, morreram afogados. Né? Todos eles morreram afogados e foram julgados pela irreverência, pela teimosia e pela falta de vigilância. Assim também será a vinda do Senhor. Então, Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39, nos diz assim, né? Viviam sem compromisso algum com Deus e foram surpreendidos pelo juízo divino, porque comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca e eles tudo dando risada, gargalhada. Olha lá, Noé de novo dentro desse barco, com esse pensamento de que vai chover 40 dias e 40 noites e vai alagar tudo. Noé não sabe o que fala. No entanto, Noé tinha razão. Noé falava através de Deus, falava em nome de Deus. E aqueles que não creram naufragaram no dilúvio. Assim também será na vinda de Jesus. Muitos vão naufragar, muitos vão se perder, muitos
serão deixados para trás. Vivendo com discernimento e tendo uma vida santa. Aqui na lição diz assim: desde os tempos de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver uma vida de santidade. Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45, alerta sobre a santidade, a importância da santidade. Isto é, uma vida separada e consagrada totalmente ao Senhor. Para o povo da nova aliança, a igreja, a mesma vida de santidade também é requerida, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Não, mas a santidade era para o tempo da lei, agora é o tempo da graça, agora a gente pode viver de qualquer maneira. As cartas dos apóstolos dizem ao contrário. Diz que nós temos que ser vigilantes e lutar pela nossa santidade. Não, Deus só quer o meu coração. Deus quer você por completo. Deus quer os seus olhos. Deus quer que você fuja da pornografia, que você fuja da cobiça. Ele quer os seus olhos. Deus quer os seus ouvidos. Deus quer que você dedique os seus ouvidos às coisas santas, às coisas boas e às coisas sagradas. Ele não quer que você empreste o seu ouvido para os loucos, para os dementes, para aqueles que sentem prazer no mal, que falam coisas absurdas, que falam coisas sem direção. Os seus ouvidos são santos. Não empreste os seus ouvidos a isso, mas empreste os seus ouvidos para a glória de Deus. Deus quer também as suas mãos. Deus não quer que as suas mãos estejam em práticas impuras, em atos impuros, mas quer que as suas mãos estejam na justiça, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é reto. Louvado seja Deus. Portanto, praticar uma vida santa é viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. A vigilância dos administradores dos bens. Jesus contou a parábola dos 2 servos para que os ouvintes e todos nós optássemos em seguir o exemplo do servo fiel e prudente, evitando o trágico fim dos hipócritas. Versículo 51 do capítulo 24 de Mateus. Depois da aula, dê uma lida completa aí no capítulo 24 de Mateus, para que você veja os sinais do fim, né, e como devemos nos comportar de uma forma prudente. E a Bíblia nos chama para ser dispenseiros de Deus e diz que nós devemos ser servos bons, que nós devemos estar à disposição do reino de Deus, que nós devemos orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, clamar pelas pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas, para que possam sair da sua vida pecaminosa, para que possa sair da escravidão do pecado e vir para a restauração da vida, para vir para a restauração do seu viver, para uma vida santa, reta, que agrada ao Senhor. Sem santidade não pisaremos nos céus, porque Deus é santo. É assim que diz a palavra, né? Que Deus é santo. E convém que somente os santos habitam com ele. Portanto, a nossa forma de ser santo é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, entregar a nossa vida a ele e viver conforme Cristo ensinou. E como que eu vou saber como devo viver corretamente? Leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia os evangelhos que você vai saber o que é ser cristão. Você vai saber como é que um cristão deve viver. E você vai saber também dos privilégios disso, das vantagens disso, né? Dos prazeres de ser cristão. Porque a vida cristã ela é gratificante. A vida cristã ela é boa. A pessoa que dizer que a vida cristã não é boa é porque ele não é cristão, é porque ele não vive o evangelho, é porque ele não pratica o evangelho, é porque ele está dividido entre 2 senhores e ele confunde aquilo que é de Satanás como sendo de Deus. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Mas o cristão verdadeiro, ele sabe discernir o que é de Deus e o que não é. Ele sabe discernir o que é santo e o que é profano. Ele sabe discernir o que é bom e o que é ruim.
para a glória do Senhor Jesus. Concluindo, existem pessoas que estão conduzindo as suas vidas de uma maneira louca, de uma maneira imprudente. E a Bíblia faz um alerta sobre a vinda de Jesus em Mateus capítulo 24, mas a Bíblia também faz um outro alerta. Loucos, se nessa noite pedir a sua alma, o que você tem feito? Para quem será? Se nessa noite você morrer, para onde vai a sua alma? Para onde vai o seu espírito? É uma pergunta que a Bíblia nos faz e é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias, que nós devemos fazer a nós mesmos todos os instantes, e que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado. Que essas palavras venham engrandecer a sua fé, fortalecer a sua fé, aumentar a sua esperança da vida eterna, aumentar o seu desejo de viver no reino de Deus, aumentar a sua vontade de viver para Deus, de praticar aquilo que é sagrado, de praticar aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Que Deus possa alimentar a sua alma com essa palavra, que Deus possa despertá-lo para uma vida santa, reta, pura, prudente e, o que é mais importante, vigilantes. Vigilantes. Assim como o vigilante fica o tempo todo no seu plantão atento, esperando que a qualquer momento o ladrão pode chegar, assim também devemos ser nós. Devemos estar vigilantes, atentos o tempo todo, para saber a hora que Cristo vem para buscar os seus, para saber o momento em que Cristo vem para buscar os seus. Louvado seja Deus. Oremos. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos a Ti por tudo que Tu falou através da Sua palavra. A Sua palavra é lâmina cortante, a Sua palavra é profunda, que nós possamos, meu Deus, estar firmados na graça e na fé, que nós possamos, meu Deus, estar arraigado em Ti, firmados na Tua palavra. Não permita que sejamos imprudentes, não permita que sejamos servos maus, mas dai-nos o despertamento para sermos servos bons, fiéis e verdadeiros. Desperta-nos, ó Deus, com o poder da Tua palavra, e o Teu nome é de ser louvado e glorificado. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Hoje, domingo, 7h30 da noite, 19h30, estaremos reunidos na Rua Cristina, número 6291, bairro Igarapé. Vai cultuar a Deus, vai adorar a Deus juntamente conosco, oferecer a Deus a sua gratidão por mais uma semana vencida, por mais uma semana conquistada, e agradecer a Deus pela nova semana que vem aí, que é a última semana do mês, do ano, aliás. Estamos já findando o ano de 2020. Venhamos estar prudentes, venhamos estar vigilantes e atentos e vamos adorar ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.